Olá pessoal, estamos indo para o terceiro Papo Forte com o Rock. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Reufran Pereira dos Santos, o nosso chefe, vamos dizer assim, um chama outro de chefe, na reciprocidade, mas é professor universitário, um cara que tem grande experiência. Reufran, se apresenta para todo mundo aí, dá um oi para a galera. Obrigado, Rock, é um prazer estar com você. Eu sou, me chamo professor Reufran, eu sou mestre em administração, comunicação e educação, sou especialista em planejamento estratégico, especialista em gestão de pessoas, em governança corporativa e atuo na Facel também, sou professor concursado na Facel. Bacana, instituição essa que é muito, nos dá orgulho, né, Reufran, aqui em Linhares, por ter uma faculdade municipal com o nível, né, de ensino que nós temos, isso é muito gratificante. Sim, e é muito importante para o mercado, né, porque você forma pessoas que estarão dentro das empresas, não só na base da pirâmide de trabalho, né, são gerentes, são coordenadores, até diretores, então você tem aí pessoas de boa qualificação que podem dar resultado para essas empresas. E o bacana é que a Facel é uma faculdade pública municipal e que nós temos hoje o Reufran como nosso controlador na Câmara Municipal de Linhares, que também trabalha toda essa parte de gestão dentro da gestão pública, né? Então não só na administração, no planejamento estratégico dentro da faculdade, mas também conosco. Reufran, então, como nós estamos no bate-bola aqui diretamente sobre gestão pública, a gente sabe que a máquina pública ela pode ser muito mais eficiente, né? Com certeza. Fala pra gente aí um pouquinho nesse nosso bate-papo aqui sobre gestão pública eficiente, sobre a questão da máquina pública e seus custos. Bom, como a gente já fala, a gente discute muito isso, né, Rock, nos bastidores, com relação à questão do peso da máquina pública. Quanto mais pesada, mais impostos. E se você administra mal esse dinheiro público, você vai ter problema na saúde, educação, você vai ter segurança. Então, o que acontece? A iniciativa pública ela não gera nenhum tipo de riqueza. Quem gera toda essa riqueza é a iniciativa privada. E nós tomamos uma parte disso com os impostos. Perfeito. Então, como essa ação, como a devolução da Câmara mesmo, esse trabalho que foi feito na Câmara, parece pouca coisa, mas quando você devolve essa quantidade de dinheiro que foi devolvido, na casa de quase 4 bilhões de reais, isso pode ser aplicado de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas, e o dinheiro que ia ficar sendo gasto à toa, na verdade, E esse que é o fim principal do poder público, trazer e levar qualidade de vida para a população, né? A gente tem várias formas, né, Reufran, para economizar, mas a principal forma é que as pessoas dentro do serviço público sejam mais eficientes. Então a gente precisa fazer muito mais gastando menos, e isso é possível, e provamos na Câmara de Linhares que isso é possível fazer. Sim. E a gente fica feliz que nós estamos indo ao encontro da verdadeira política, né? Da verdadeira política que a gente tanto sonhou, que a gente tanto preserva e que faz acontecer. E é muito legal essa questão de aquilo que era um ideal, né? Quando a gente sentou pela primeira vez para conversar, que era o ideal, e que depois a gente sentou e planejou, colocou no papel e saiu exatamente como a gente tinha planejado, não é verdade? Bom, o engraçado é que isso realmente começou com a conversa no dia 2 de janeiro, né, de 2021, e a gente pôde fazer tudo que nós planejamos em 1 ano e 9 meses. E a realidade hoje, com toda essa economia, a gente tem a energia solar, já é uma realidade na Câmara de Linhares, né? A questão também da Câmara sem papel, mais as devoluções que nós realmente realizamos, isso é fundamental para uma gestão pública eficiente que traz retorno para a sociedade, né? Que a gente mais precisa. Então isso é gastar dinheiro do jeito certo, né, Reufran? Do jeito certo. Essa questão que nós sempre pregamos. Eficiência e eficácia. Eficiência é fazer do jeito certo. Eficaz é trazer o resultado esperado. Então, para trazer o resultado esperado tem que ter planejamento. Foi o que você propôs logo no início. Você olha, sem planejar não tem conversa. A gente planejou, executou e agora está colhendo os frutos. Esses frutos são devolvidos para a sociedade. E sempre respeitando os princípios da administração pública, né, Reufran? Que é eficiência, moralidade, impessoalidade, legalidade. Exatamente. Que é o que nós estamos fazendo dentro da Câmara de Linhares. Isso é fundamental para que a gente consiga trazer resultado para a sociedade. E também existe um outro ponto importantíssimo, que é a gente dar incentivos ao empreendedorismo. Então nós estamos tendo algumas ações super importantes. Dá um clique aí para nós aí sobre o nosso Revogaço Empreendedor. O Revogaço, aliás, o que diz respeito ao Câmara Empreendedora, aqui em Linhares, é algo fantástico. No Brasil não tem igual, pelo menos o que o Sebrae tem apontado. Não somos nós que estamos falando, é o Sebrae que tem falado conosco a respeito.
não tem nesse volume, né, com esse tipo de trabalho, da forma que está sendo feita, não tem lugar nenhum no país, que é criar um ambiente que ele seja amigável para os empreendedores, ou seja, para facilitar a vida dos empreendedores, é aquilo que você sempre pregou, menos burocracia, mais eficiência e estar mais do lado do empreendedor. E a questão também de criar, né, a iniciativa de estar o tempo inteiro fiscalizando, e que esse é o papel da Câmara, vereador, né, da Câmara de Vereadores, fiscalizando da forma correta, não é criando, né, toda aquela confusão, mas não indo no que é certo realmente para diminuir prazos, para aumentar a assistência ao empreendedor, para criar um ambiente fértil. Então essa é a diferença. E o bacana, Frank, é que assim, a gente está trabalhando para desburocratização. Então, se um cara demora aí 1 mês, 2 meses para abrir uma empresa, a gente quer que esse momento de abertura de novas empresas seja no máximo 24, 48 horas. Então, esse tempo de abertura de empresa é benéfico para o empreendedor. A outra questão da gente ter a questão dos impostos, é com o revogar-se o empreendedor, dentro das 98 leis de tributações, nós podemos trabalhar para incentivar o empreendedor realmente. Ele tem aquele tempo de sobrevivência que geralmente eles dizem, né, que é de 2 a 3 anos para ter falência ou não da empresa, que ele possa realmente passar essa data no limite, segundo aí os princípios da administração, e ele possa realmente contratar mais pessoas, gerar mais emprego, gerar mais renda para a sociedade e, consequentemente, né, com certeza a sociedade vai ficar muito mais feliz. Sim. E esse processo, às vezes a população não sabe, mas existem inclusive legislações que ela entram em conflito e que prejudicam o empreendedor de uma forma geral, prejudicam o cidadão e que no nosso caso vai ser aí mais de 1.000 que precisam, né, ser atualizadas, revogadas, né, algumas têm que ser suspensas, não tem jeito. Outras já não tem mais validade. Já não tem mais validade. Passou dos prazos. E se isso fosse feito imagina se fosse feito numa escala nacional. Nós teríamos um ambiente muito fértil para o desenvolvimento e você reduz o custo, porque você tem na verdade, toda essa estrutura custa muito caro para a população. A máquina pública ela é muito, muito pesada. E aí, quando você faz, não, vou fazer isso com eficiência, aí você junta o revogaço, você junta a economia, nós vamos falar de energia solar, nós vamos falar sem papel também na questão ambiental, nós vamos falar de diminuir gastos de água, energia, telefone, olha só, combustível. No somatório, né? No somatório, um grande volume. O que as pequenas empresas e as empresas de uma forma geral já fazem, você é empresário, você sabe disso. Com certeza. E o bacana é que a gente agora também iniciou um novo processo de educação empreendedora juntamente com o Sebrae. E essa educação empreendedora vem realmente tornar nossas crianças, jovens ali, pré-jovens, adolescentes, a ter uma visão empreendedora dentro da escola. E isso realmente vai trazer grandes benefícios para a sociedade e formando novos empreendedores, que nós precisamos formar novos empreendedores no país. E o que você acha dessa ideia de educação empreendedora? O brasileiro, Roque, né, a título de estudo, é um dos povos mais empreendedores do mundo. Só que o brasileiro ele vive num ambiente que ele é extremamente hostil para o empresário. Nós temos impostos altos, nós temos burocracia no poder público para poder formalizar esses empreendimentos e o custo Brasil, né, que é já toda essa estrutura que falta vai gerar um custo. Então, se a gente não formar empreendedores da forma correta, eles não terão chance nesse mercado. A gente vai ficar sempre à mercê de gente que vem de fora, aproveita o mercado maravilhoso que nós temos e não se desenvolve aqui. E quando se trabalha essa base, você dá a oportunidade aquele que começou lá na base, prestando um serviço que daqui a 2, 3 anos, quem sabe ele não está no mercado mundial. A internet permite isso. Com certeza. O que é importante a gente ressaltar, Fran, também, é que no país, no Espírito Santo, na nossa cidade, nós temos muitos pequenos empreendedores que são os MEIs. E esses MEIs, geralmente, eles querem crescer, mas eles não têm incentivo. Não tem incentivo. Então, a gente, como agente do poder público, a gente precisa urgentemente dar incentivos, facilitar a questão de empréstimos para essas pessoas, para que eles possam investir no seu próprio negócio, para que eles possam aumentar as suas vendas e sair do MEI e ir realmente para um CNPJ. E dessa forma eles vão poder contratar mais pessoas, gerar mais riqueza dentro da sua comunidade, do seu local, e que realmente vai trazer mais riqueza também para a nossa cidade. Então, o poder público ele tem esse papel fundamental de também apoiar o pequeno negócio. Sim, essa visão, e a gente precisa
coadunar com ela, apoiar essa visão, né, Roque? De que você precisa gerar renda, você precisa, né, gerar emprego. Então, cada emprego que você gera, você diminui o impacto, né, sobre o próprio governo. Então, e quanto mais empresas, também diminui o impacto sobre as outras empresas, que todo mundo carrega um pouquinho desse fardo. Perfeito. Então, quanto mais empresas, menos impacto que a gente tem desses encargos. Então, vai dividir um pouquinho em cada um. Então, isso é muito importante. E a gente vê com essa educação empreendedora, e você sempre fala muito disso. Se o cara começa já lá no início, ele já entende, olha, eu sei o que é uma margem de lucro, eu não vou recorrer, por exemplo, para financiar o meu negócio ao cartão de crédito, eu vou recorrer a uma linha de crédito que está lá disponível, com uma taxa de juros mais baixa, e ele vai ter condição de crescer, ele não vai quebrar. Perfeito. Então, isso é extremamente. E às vezes o cara não pega o crédito porque ele não conhece, né? Não sabe que está disponível para ele. É o que falta, né? A comunicação é super importante, mas estes incentivos do poder público para com os micro e pequenos empresários, elas têm que realmente serem aumentadas e serem divulgadas para todos os meios. Bom, pessoal, estamos aqui recebendo o Relfran. Relfran, dá suas considerações finais aí para a gente fechar o nosso bate-papo aqui. Obrigado. Pois é, quando a gente fala de crescimento econômico, quando a gente fala de o poder público apoiar, não é o poder público fazer o papel da iniciativa privada, é ele se preocupar com saúde, educação, segurança, mas tudo isso depende de quem é a iniciativa. Exatamente, o poder público ele dá a segurança, mas se ele precisa comprar uma câmera tem que ser uma iniciativa privada. Certeza. Né? Então, todo o desenvolvimento de tecnologia, então precisa de políticos com boa vontade, com conhecimento, e como você sempre coloca para nós, né, a questão de ter uma gestão profissionalizada. Sim. A gestão não dá mais para ficar com amadores. Grande parte dos políticos não tem vivência técnica, e essa vivência técnica ela é fundamental dentro do processo administrativo da gestão pública. E infelizmente a gente precisa evoluir o quadro dos políticos do país. Agora não é urgente, tem que ser para ontem. Né? A gente precisa evoluir para que a gente tenha políticas públicas mais eficientes, políticos que entendam o que estão fazendo. Não é só chegar lá e votar sim ou não, sem saber a pauta que está sendo votada, sem saber a parte técnica e teórica, que envolve todo um processo, um arcabouço, né, Relfran? E a gente tem essa preocupação de fazer mais com menos, sendo mais eficientes, tendo transparência na gestão e também tendo realmente a preocupação com a população, que é quem realmente vai receber todo esse resultado. Gente, esse é o nosso bate-papo aqui com o professor Relfran Pereira dos Santos, e agradecer, Relfran, mais uma vez a sua disponibilidade, e em breve teremos mais um podcast para todos vocês.